lá, professor, a gente sabia que o primeiro lugar não dependia só de vocês, é claro que o Atlético representou com os 13-0, mas pelo menos agora já dá para, tem um tempinho aí até para pensar no próximo jogo, finalmente um tempinho, né, para dar um respiro. O que você está esperando dessa continuidade de campeonato e também do adversário que vai ser o Iporá? Nós estávamos esperando esse momento, né, de você ter 10 dias, né, para você trabalhar, principalmente os jogadores que chegaram posteriormente, que tiveram uma dificuldade de trabalhar principalmente a parte tática, né, a parte técnica, e agora nós vamos ter um tempo para isso. Sabíamos que seria difícil ficar em primeiro, mas estamos bem próximo, né, um ponto, e o campeonato ele não para aqui, a classificação ela vai continuar nas próximas fases, então você tem a possibilidade de ainda buscar essa primeira colocação, passando de fase para ter as vantagens, principalmente na final. Hoje nós já temos a vantagem, passando nas quartas, de jogar a semifinal no Acioli. E isso é importante, a vantagem de você ter a pontuação de Copa do Brasil, né, que também o campeonato se valorizou com isso. E Iporá é uma equipe difícil, né, uma equipe que lá em Iporá, um jogo atípico, né. Eu espero desde já que o gramado esteja em melhores condições, que nós tivemos lá, mais baixo pelo menos, mas é uma equipe muito forte, um jogo aéreo muito forte. O Edson, depois que voltou, conhece muito o Iporá, né? O Iporá perdeu hoje, vinha invicto, ganhou jogos lá dentro de Aparecidense, então vai ser um jogo muito difícil, mas nós vamos pensar nisso a partir da semana que vem. Esse fim de semana é mais para ir condicionando os jogadores, até porque depois nós só temos decisão, as quartas de final e posteriormente os jogos da Copa do Brasil. Boa noite, Eduardo. Parabéns pela vitória. E quando se fala nessa primeira fase de campeonato goiano, a gente pegando os números de modo geral, são 11 jogos do Atlético e o Dragão termina com 8 vitórias, né? Que balanço que você faz de um modo geral dessa primeira fase? O que você valoriza? O que você aponta também que o Atlético precisa trabalhar nesse intervalo de tempo? Se você pegar o aproveitamento, né, tanto nosso como do Goiás, um aproveitamento de mais de 75% para 11 jogos é um aproveitamento muito alto, né? Nós tivemos, mesmo com 8 vitórias, alguns resultados, principalmente o resultado do Goiânia, que foi um resultado que nós fizemos uma partida abaixo. Nas outras nós alternamos, né? Mais coisas positivas que negativas. Nós precisamos trabalhar, principalmente colocar esse grupo de maneira homogênea, né? Em termos físicos, em termos táticos. Nós tivemos muitos jogadores chegando ao longo hoje completa 2 meses de trabalho, mas se você for analisar, metade nem fez o trabalho todo, né? Os atletas que fizeram hoje estão no nível físico, tático acima, então nós vamos usar esses 10 dias para isso. É importante quando você também, mesmo com essa pontuação, tem as situações negativas, que você pode trabalhar, pode condicionar o grupo, mas o nosso grupo é um grupo muito bom, é um grupo que entende que nós em alguns momentos deixamos a desejar, que nós precisamos evoluir. O grande problema é quando você pega um grupo que às vezes mesmo na vitória acha que está tudo bom. E aqui no Atlético isso não acontece, tem as cobranças. Nossa, primeira cobrança é minha, primeira cobrança é dos jogadores, para a gente evoluir, porque nós representamos um grande clube e sabemos que a partir de agora alguns erros que nós tivemos, nós não podemos errar nessa fase decisiva e valorizar. Eu acho que o Atlético hoje é a equipe não só de Goiás, mas uma do Brasil, se você analisar, que mais cria, né? Nós temos 25 gols, nós chegamos hoje umas 20 vezes no último terço, fizemos 3, poderíamos ter feito mais. E contra a partida você também joga um pouco exposto. Nós temos jogado com um volante só, 2 meias, a maioria dos jogos. Então você fica um pouco exposto e isso é normal. Mas a gente vai trabalhar para ter mais um equilíbrio nessas fases decisivas. Posto tudo isso que você explanou para a gente, hoje encerra a primeira fase do Campeonato Goiano. Você já tem na sua cabeça o 11 titular do Atlético? Natália, eu acho que hoje nós temos uma base, né? Nós temos uma base aí de 7 a 8 jogadores. Claro que nós temos jogadores chegando, né? Nós temos o Matheus Salles, nós temos o Coutinho, daqui a pouco tem a volta do Viseu e do Igor, né? Os zagueiros nossos, principalmente o Emerson e o Ramon, vêm num processo de recuperação. O Jefferson acabou sentindo, nós vamos trabalhar para que ele tenha condição de voltar, mas o Moraes tem suprido isso. Eu acho que o mais importante é que eu acredito que a partir do jogo do Iporá nós já vamos ter um grupo maior de atletas
profissionais, né? Nós trabalhamos muito com a base, eles deram o recado. Pô, bacana o Daniel, hoje mais 2 gols, um jogador de área. O Luan hoje entrou muito bem no segundo tempo, um jogador que ficou um pouco fora, trabalhou, entrou bem, anulou o lado esquerdo que a gente estava tendo um pouco de dificuldade. Então o importante, além dos 11, é a gente ter um grupo aí de 16, 17 jogadores prontos para agora as fases decisivas. Eduardo, boa noite. O Atlético e os demais clubes, né, do campeonato terão aí um tempo para poder se preparar melhor, né, por conta do Carnaval, e terá aí as fases finais. E para o Atlético, além das fases finais, a Copa do Brasil, né? Como é que será projetada essa sequência aí e os próximos dias de preparação para o grupo do Atlético aí? Nós vamos trabalhar até no sábado, né? Quinta e sexta, claro que a ênfase maior é os jogadores que chegaram e os jogadores suplentes, né? Porque quem jogou o jogo hoje quase todo, você precisa de um período de 48 horas. E no sábado aí todo o grupo trabalha mais visando essa parte física. Nós vamos dar uma ênfase maior até no sábado na parte física para trabalhar essa homogeneidade de todos os jogadores. Aí na partir da segunda de manhã nós já trabalhamos em 2 períodos e aí sim já trabalhando também essa parte tática, aproveitar aí pelo menos 4, 5 dias de trabalhos com bola, claro que acoplando junto com a parte física, para que a gente chegue melhor preparado para a fase decisiva. Ô Eduardo, é claro que o seu foco hoje estava dentro dessa partida, mas também teve um outro fato hoje, que foi o Conselho Técnico da Série B. O Atlético já sabe que vai estrear contra o Sampaio Corrêa fora de casa, dentro dos 5 primeiros jogos vai ter a maioria de jogos como mandante, se eu não estou enganado, e o Clássico é só lá na 15ª rodada, o Clássico contra o Vila Nova. Como é que você vê, dá para pensar, dá para fazer algum tipo de análise ainda, faltando 2 meses para a competição? Particularmente o treinador, eu acho que não vai pensar nisso. A gente sabe como que funciona o futebol, que a gente tem que matar um leão por dia. A gente tem 8 vitórias, 2 derrotas em 11 jogos. Em muitos momentos as coisas não acontecem, então a gente tem que pensar agora. Claro que você vê a tabela, eu como um torcedor do Atlético, eu acho que a tabela ficou boa. Você mata 2, 3 viagens, as piores do campeonato, mais longe, já no começo, que ali o atleta ainda está mais descansado, mais motivado. Nessas viagens no final elas são piores, mas eu não tenho como pensar, porque até lá tem muita coisa. A gente sabe que a gente tem que ganhar todos os jogos para, quem sabe, chegar lá junto com o Atlético. Eduardo, o Moraes é lateral esquerdo, mas já marcou 4 gols, é um dos artilheiros do time, né, nesse campeonato goiano. Hoje o seu maior desafio é não tirar o Moraes do time titular? O Moraes é um jogador, assim, eu fico muito contente, porque é um menino nosso aqui, né? Eu conheci o Moraes em 19, fez o gol do acesso e depois saiu, amadureceu, precisa evoluir, ele sabe disso, principalmente algumas situações defensivas, mas tem trabalhado, nós vamos aproveitar esse tempo. Como você falou, hoje começou de lateral, foi para dentro, que nós trabalhamos bem, ele evoluiu nessa função de segundo volante, é um jogador agressivo e a disputa está aberta, né? Claro que nós sabemos que o Jefferson é um jogador defensivamente com as suas qualidades, né? Mas até no sábado que vem ou domingo a gente vai trabalhar e quem tiver que iniciar vai iniciar, mas o Moraes, independente de iniciar ou não, é um jogador hoje que todos os jogos ele vai estar dentro do contexto. O Eduardo, a gente percebe uma certa rotatividade no setor ali de meio de campo, ali os volantes, né? E o Thiago Medeiros, ele acabou perdendo espaço ou está sendo menos aproveitado que de quando ele começou o campeonato goiano. O que você pode dizer do Thiago Medeiros aí, neste momento e para a sequência do campeonato? Thiago é um menino que está em evolução. Entrou muito bem lá contra o Yumas. Hoje não é que entrou mal, mas posicionamento, nós estamos trabalhando muito esse posicionamento. É um jovem, o Thiago recém-completado, 18 anos, 19 anos. Então a gente tem que ter paciência. O Mikael jogou no início, o Mikael estava fora. O Mikael ainda precisa evoluir muito, né, do jogador que terminou a temporada no Paysandu, mas é um jogador que tem uma bola aérea, então você tem que acabar pesando muito isso, que também em alguns momentos a gente está jogando com 2 meias e as equipes adversárias têm usado muito a bola longa e bola parada contra nós, então você tem que acabar pesando, mas o Thiago é um jogador que vai estar dentro do contexto no ano, né, de evolução. A gente tem que ter a paciência, mas o Thiago é um dos jogadores que está tendo mais minutagem, né, nessa rotatividade. E é trabalhar ele, é evoluir ele, é um menino bom. Como o Daniel também, nós vamos ter a volta dos atacantes, mas o Daniel está mostrando que está evoluindo. O Daniel baixou seus percentuais de gordura nessa semana, está entrando melhor, né, no quesito físico, suportou o jogo. E é assim que nós vamos fazer com todos os jogadores da base. Obrigado, Eduardo. Valeu.